Olá! Por questões técnicas, nosso vídeo não deu certo, tivemos que regravar, mas hoje, na regravação, a Elaine não pôde estar conosco, então somente eu, professora Eliane, falarei com vocês. Conforme a gente tinha combinado, hoje a nossa fala é sobre Penélope, a esposa do Ulisses, e a moça Tecelã. Começando por Penélope, o que a gente tem? Esposa daquele astuto, né, do astuto Ulisses, ela não era menos astuta, né? E a Penélope é considerada como aquela que trama, porque o marido foi para a guerra de Troia, a guerra durou 10 anos, 10 anos depois ele ainda não tinha voltado, porque ele ficou perdido no mar, porque num desafio a Poseidon simplesmente fez com que ele se perdesse no mar. Todos os outros gregos chegaram de volta, menos Ulisses. Bom, então ele ficou longe de casa 20 anos. Depois de um certo tempo do retorno dos outros, os solteiros começaram a pressionar a Penélope para que escolhesse um novo governante de Ítaca, porque Ítaca era um reino próspero. Mas no coração dela, ela sabia que Ulisses estava vivo, então ela não queria escolher ninguém, ela não queria ter que colocar outro marido, ela queria o marido dela. E aí, o que ela propôs? Depois de tanta pressão, ela propôs que ela ia tecer uma mortalha para o sogro, o Laerte. E quando ela terminasse de tecer, ela escolheria, só que ela tinha que ganhar tempo, então ela tecia durante o dia, todo mundo estava vendo. À noite ela destecia. Se a gente pegar pela simbologia do nome Penélope, Penélope vem do grego, que quer dizer fio, fibra e aquela que tece, trama, né? Então, a gente tem a trama, todo o tecido é feito de trama, né? Se a gente olhar, os tecidos são assim, né? Essa é uma trama. E, metaforicamente, dizem que as mulheres tramam. Então, a Penélope tramou. E assim como Penélope, a gente traz o gancho da Penélope com a moça Tecelã. Então, nós temos aqui a história da Marina Colassante. A moça Tecelã é aquela que tece, né? É aquela que tece a vida dela. Ela constrói a vida dela pela tessitura. E o interessante é que ela traz o dia. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Então, ainda estava escuro, ela se senta ao tear, ela escolhe as lãs que ela quer. Então, ela coloca as lãs claras para começar o dia, e aí vem o sol, e assim ela vai tecendo o dia dela. Se ela tem fome, ela tece um peixe, ela escolhe as lãs e surge um peixe. Se ela tem sede, ela escolhe as lãs brancas e vem o leite. E assim ela vai tecendo a vida dela. E tem uma informação interessante que diz assim, tecer era tudo que fazia, tecer era tudo que queria fazer. Então, essa era a paixão da vida dela. Mas ela tecia por prazer. Só que tecendo a vida, um dia surgiu a necessidade de ter um marido. Aí ela não teve dúvida. Ela colocou no tear as linhas que trariam para ela um marido, um companheiro. E assim foi. E aí ele chegou. Ela ficou feliz, e aí ela já ficou sonhando com os filhos que um dia ela teceria. Só que se ele um dia pensou em filhos, no instantinho ele esqueceu. Porque quando descobriu o poder do tear, ele começou a fazer exigências. Mas agora somos dois, precisamos de uma casa maior. Ah, tá, mas por que uma casa maior? Se você com esse tear pode tecer o que quiser. Então um castelo, e estrebarias, e cavalos, e funcionários, e cocheiros, e salas com tesouros e arcas de moedas de ouro. E para que ninguém descobrisse o tear, ele mandou que no castelo tivesse uma torre e que essa torre mais alta fosse lá onde ela ficaria com o tear. Então o tear dela foi lá para cima. E assim a vida dela passou, a tessitura dela, o tecer dela passou a ser para ele e não mais por prazer. E aí chegou o dia em que essa mulher simplesmente se cansou. Ela se cansou por quê? Porque ela não estava tendo mais prazer. Era só para
responder às exigências dele, às necessidades dele. E aí, um belo dia, ela cansada, de novo à noite, ela se levanta e foi lá para a torre, e dessa vez ela não precisou escolher lã nenhuma. Ela simplesmente colocou a lançadeira ao contrário e só foi puxando, e foi destecendo. E aí, olha que imagem linda. E aí foi destecendo tudo. E a noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve nem tempo de se levantar, porque ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E aí a vida dela voltou a ser como antes. Então, essa história é muito rica para mim, porque, de acordo com alguns estudos, a gente tem algumas simbologias, né? E o interessante é que na tradição islâmica, o tear simboliza a estrutura e o movimento do universo. O trabalho de tecelagem é um trabalho de criação, é um parto. Então, ela pariu a vida dela, pariu o marido dela. E ela já tinha sonhos de parir filhos, mas se ele um dia teve esse sonho, ele esqueceu. E aí, ainda continuando na questão da simbologia, a noite, porque ela começa sempre à noite. E aí ela que traz o dia. A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, das conspirações que vão desabrochar em pleno dia como manifestação da vida. Ela é a imagem do inconsciente. No sono da noite é que o inconsciente se libera. Bom, e aí o interessante são as palavras usadas, né? Ela tecia e aí era sempre ao anoitecer, então conforme anoitecia e depois que ela teceu o marido, ela passou a entristecer. Então ela tecia e entristecia. E assim a vida dela foi se modificando. E aí ela acaba com tudo e um novo ciclo inicia, né? Bom, o que a gente tem? A gente tem aqui mulheres fortes, mulheres que têm o domínio da própria vida nas mãos. São mulheres que decidem o que elas querem. Elas não se deixam levar pelos homens, elas não se deixam dominar, elas não se deixam comandar. Então isso é o que a gente tem de empoderamento, né? Só que depois que ela entristece, ao invés dela simplesmente aceitar aquela situação, não. Eu quis um companheiro, mas o companheiro era para eu ser feliz ao lado dele. Eu não estava feliz. Então, ela destece. Então, ela não se prende a isso, né? Por outro lado, na contrapartida, a gente tem um outro conto também da Marina Colasanti, que está no livro Contos de Amor Rasgado. Para que ninguém a quisesse. E aí é o extremo oposto. Então o que a gente tem? Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a banha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, a sua beleza chamava a atenção. E ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, que jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou todas as joias. E vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, ele pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias do homem. Não saudade da mulher,
mas do desejo inflamado que um dia ele tivera por ela. Então ele trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa, de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. O que é muito interessante, é muito irônico, é que o ser humano é assim. Nosso primeiro momento, o nosso primeiro contato com a pessoa é visual. Então, você se interessa por alguém, em primeiro momento, pela aparência. Algo chama atenção, pela beleza, pelo jeito, é sempre a aparência. Depois que você vai conhecer a índole da pessoa. Então, esse homem se apaixonou por essa mulher pela aparência dela. Só que o mesmo elemento que fez com que ele se interessasse é o que vai fazer com que ele é o que ele vai destruir. Ele destrói a beleza dela, ele tira tudo que fazia dessa mulher ser quem ela é. Não que a aparência externa seja mais importante do que a essência, mas dizem que a mulher se enfeita para outras mulheres. Não sei, talvez ela se enfeitasse para ela e ela gostasse de se enfeitar e foi aquilo que chamou a atenção. O vestido de seda, os saltos altos, a mulher bem arrumada, os cabelos longos, as joias, todo um conjunto. Porque quando você está bem, você quer se arrumar, você sente vontade, né? Parece que a vida tem vida. Quando você não está bem, qualquer coisa serve, você sai de qualquer jeito. Então, essa mulher foi todo esse conjunto que chamou a atenção, mas foi esse conjunto que incomodou o homem, porque todo mundo olhava, mas ele queria o quê? Se ela chamou a atenção dele, é claro que ela ia chamar de outros homens, mas isso não quer dizer, os outros homens olhar para ela, não queria dizer que ela ia traí-lo, não. Então, o que a gente tem aqui? Opostos, né? De um lado a gente tem Penélope e a moça Tecelã, que tomam as rédeas da própria vida. São mulheres empoderadas, elas decidem o que elas querem. Elas não permitem que os homens decidam. E por outro lado tem a mulher que não conseguiu se rebelar, não conseguiu dizer que não vai cortar o cabelo, que ela não vai deixar de usar as roupas dela, talvez por uma educação, porque foram anos de educação machista, né, de homens determinando o que era bom para as mulheres, mas o que eles sabem sobre nós? O que eles sabem sobre nós? Nem nós sabemos. Muitas vezes nem nós sabemos o que nós queremos. A gente tem TPM, na TPM, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer brigar, a gente quer abraçar, a gente quer chocolate, mas a gente não quer chocolate, nem nós sabemos, então, como eles vão determinar o que é bom e o que não é pra gente, né? Mas isso faz parte da criação, né? De todo o contexto histórico, que nós já falamos no outro vídeo, da Lilith, toda a questão mesmo de determinação, seja da igreja, seja do patriarcado, a maneira como viam as mulheres, talvez exatamente por ignorância, por não ter estudos sobre as mulheres, é que era melhor trancafiá-la num quarto, era melhor determinar o que ia acontecer, porque como eu não conheço, eu não sei como que vai ser. Então, essa era a realidade. Então, nosso vídeo de hoje foi exatamente para fazer essa comparação entre duas mulheres, duas histórias da mesma autora, Marina Colasanti, e que é a nossa realidade, né? De um lado a gente tem muitas mulheres que se empoderaram, do outro a gente tem muitas que ainda estão presas à educação, à questão familiar, a tudo, né? A tudo, e não consegue sair dessa. Mas estamos caminhando, né? Estamos em busca da nossa voz, das nossas oportunidades, do nosso espaço na sociedade. E é isso aí, gente. Obrigada. Nosso próximo, vocês sabem que é a Capitu, para a gente finalizar esse das mulheres, tá bom? Prazer estar com vocês. Até a próxima.